Olá, caros alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de estudo, formação, um momento que temos para conhecer um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa. Eu sou Daniel, sou aluno do curso de licenciatura, da segunda licenciatura em Letras, na UNIT, URU, é 333 79 67. Estou realizando por meio de várias videoaulas o meu estágio supervisionado por conta desse contexto que nós estamos vivendo da Covid-19. A instituição nos possibilita realizar o nosso estágio mediante a realização de uma extensão, ou seja, de uma ação, de um trabalho voltado para a comunidade, para a sociedade. Então, como forma de contribuir, de ajudar com a formação das nossas crianças, sobretudo aquelas que se encontram no 6º ano do ensino fundamental, então eu estou oferecendo para a comunidade esse minicurso. Não chega a ser um curso, mas um minicurso em que eu abordo os principais temas, os principais assuntos, os principais conteúdos do 6º ano do ensino fundamental no que diz respeito à língua portuguesa. Nós estamos estudando aí, já tivemos a oportunidade de estudar fonemas, substantivos, adjetivos, artigos, numerais, e hoje nós vamos dar início a um conteúdo que é amplo e por isso nós não iremos conseguir expor tudo em uma única videoaula. Nós iremos dividir em 2 videoaulas, que é exatamente a temática dos pronomes. Quando nós estudamos pronome, nós mergulhamos em um conteúdo que é amplo, porque os pronomes possuem uma divisão bem ampla. E hoje nós vamos estudar especificamente a parte introdutória dos pronomes, o que vem a ser os pronomes, e vamos estudar os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Os outros pronomes, demonstrativo, de posse, relativo e etc., nós vamos estudar na próxima videoaula. Como de costume, vamos começar a tratar sobre o nosso tema de hoje, que é exatamente sobre os pronomes, e a gente começa com uma charge em que nós temos aí 2 ratos, um com queijo e outro que se aproxima e diz assim: Vossa Excelência me permite uma parte, ou seja, primeiramente, só consegue perceber o humor dessa cena quem sabe o que significa Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento que é dirigida a parlamentares, né, a pessoas de alta, vamos dizer assim, de alta patente política. Então, no Congresso Nacional, por exemplo, onde nós temos os deputados, temos os senadores, no Senado nós temos os senadores, na Câmara nós temos os deputados federais. Então, eles tratam entre si, o pronome que eles utilizam para tratarem a si é exatamente o pronome de tratamento excelência. Então, aqui o autor da charge tenta ridicularizar, vamos dizer assim, as autoridades políticas, mostrando-os como se fossem ratos. Aqui está especificamente a dimensão lúdica dessa charge, produzir no leitor essa situação de graça, de riso diante dessa charge. Mas vamos ao que nos interessa, que é exatamente o conteúdo que nós iremos tratar hoje, que são os pronomes. E a gente começa pelo conceito. O que são pronomes? Pronomes são palavras que exercem 2 funções essenciais. Ou substituem um nome. Deixa eu pegar a canetinha aqui para me ajudar. Deixa eu ver se eu encontro. Opa, a
canetinha. Vamos aqui. Olha, são palavras que servem... Cadê a canetinha? Aqui. Servem para substituir um nome. Geralmente esse nome é um substantivo. Vamos recordar o que é um substantivo. São palavras que nomeiam coisas, que nomeiam pessoas, que nomeiam objetos, que nomeiam seres reais, imaginários, que nomeiam desejos e sentimentos, que são chamados substantivos abstratos, né, que dependem a sua existência, que a sua existência depende de um outro ser. Então os pronomes, eles podem substituir nomes, ou os pronomes, eles podem acompanhar esses nomes. E cada um, de acordo com a função que o pronome exercer, ele recebe um nome específico. Existem os pronomes que exercem a função de substantivo, que são os pronomes substantivos, que são exatamente aqueles que substituem o nome. Existem os pronomes adjetivos, que são aqueles que acompanham o nome. Então, quando um pronome substitui um nome, nós chamamos de pronome substantivo. Quando o pronome acompanha o nome, nós chamamos exatamente de pronome adjetivo. Essa divisão básica, essencial, fundamental, é necessário que vocês guardem não só na memória, mas sobretudo no coração. Porque aquilo que a gente guarda no coração, a gente não esquece. Aquilo que costumeiramente nós guardamos na mente, com o tempo nós vamos esquecendo. Mas quando a gente transfere aquilo que está aqui na mente para o coração, pode passar o tempo, pode passar os anos, pode vir o que vier, vocês não esquecerão jamais, porque está guardado em um ambiente, em um local que nos ajuda sempre a recordar de modo afetivo. Então, pronome são palavras que ou substituem ou acompanham o nome, e esse nome geralmente é, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, ou talvez sempre, é um substantivo. Então, principalmente um substantivo. Então, pronomes são palavras que acompanham ou substituem exatamente um substantivo. Lembrando que um substantivo nada mais é do que um nome. É a palavra que nós utilizamos para nomear os seres, as coisas e etc. Quando os pronomes são empregados no lugar do substantivo, citados anteriormente no enunciado ou implícito na situação, dizemos que ele é um pronome substantivo. Nós temos um exemplo aqui. Vamos ao exemplo. Aí veja aqui. Por exemplo, na frase, se você não perder o twin, se você não prender o twin, ele vai embora. Então veja, aqui nós temos o pronome ele, que é um pronome pessoal que nós vamos ver mais à frente. Os pronomes pessoais são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. São chamados pronomes pessoais do caso reto. Existem também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que nós vamos ver também mais à frente, me comigo, teti contigo, ou a, os, ais, lhes, lis, consigo, e assim sucessivamente. Então, veja que na frase, se você não prender o twin, ele vai embora, o ele retoma uma palavra que foi dita anteriormente. Ele retoma exatamente o nome twin. Twin é o nome de uma pessoa. Então, se você não prender o twin, ou seja, aquele que emite, o locutor, vamos dizer assim, o locutor que emite esse enunciado, ele fala com alguém, que é o locutário. E ao falar com esse alguém, que é o locutário, ele diz exatamente isso. Se você não prender o twin, então ele retoma um nome que foi dito anteriormente, e esse nome exatamente é twin, ele vai embora. Então, nesse caso, o ele, que é um pronome pessoal do caso reto, está substituindo o nome. Está substituindo exatamente
o nome twin. Em vez do autor, do locutor, ter repetido o nome twin, se você não prender o twin vai embora, ele poderia ter dito isso. Se você não prender o twin vai embora. Então ele substituiu a palavra twin, que ele já tinha dito anteriormente, pelo pronome ele. Então, nesse caso, o pronome ele não está acompanhando um nome, até porque o ele há uma vírgula aqui que impede a ligação do pronome ele com o nome que o antecede. Na verdade, o ele aqui não está acompanhando, mas o ele aqui, que é um pronome pessoal do caso reto, está substituindo um nome que foi dito anteriormente, que é exatamente o nome twin. Então, se ele está substituindo o nome que foi dito anteriormente, esse pronome está exercendo aquilo que nós chamamos de pronome substantivo, pois está substituindo um nome. Ele é chamado de pronome substantivo. A palavra ele é um substantivo, porque está no lugar de twin. Então veja, pronomes substantivos são os pronomes que exercem a função de substantivos. Substituem nomes, e ao substituir nomes, eles assumem a postura, a função de serem um substantivo. Na frase, o pardal não sabia que o menino mirava sua cabeça, a palavra sua também é um pronome. Nós não vamos ver nessa videoaula de hoje, mas na outra videoaula, que existem os chamados pronomes possessivos, que, como o próprio nome diz, são pronomes que indicam posse. Então, sua, seu, meu, minha, teu, tua, nosso, vosso, são exemplos de pronomes possessivos que dão ideia de posse. Então, nessa frase, o pardal não sabia que o menino mirava sua cabeça, então sua é um pronome possessivo. Agora veja que a palavra sua não está substituindo o nome que já fora anunciado. Não, ele está acompanhando. Veja a diferença. Na frase anterior, o ele substituiu a palavra twin. Nesta frase, sua, que é um pronome possessivo, não está substituindo o nome que já fora dito, mas ele está acompanhando o nome que é exatamente o nome cabeça. Então, sua não está exercendo um papel de um substantivo, mas ele está exercendo um papel de um adjetivo, pois está acompanhando o nome, e este nome é cabeça, que é exatamente um substantivo. Então, a palavra sua, pelo fato de acompanhar, guardem essa informação, pelo fato de acompanhar quem? O substantivo cabeça, ele exerce a função de pronome adjetivo. Ele não exerce a função, mas ele é um pronome adjetivo. Então, recordem aí, quando o pronome substitui um substantivo, um nome, melhor dizendo, quando um pronome substitui o nome, nós chamamos de pronome substantivo. Quando um pronome acompanha um nome, nós chamamos de pronome adjetivo. E estes nomes, sempre ou quase sempre, são exatamente substantivos. Os pronomes adjetivos transmitem a noção de posse. Então, geralmente, os pronomes adjetivos são os pronomes possessivos. Então, dá a ideia de posse, de quantidade, a ideia de algo indeterminado, de localização espacial, temporal, entre outros. Então, essas são exatamente as ideias que os pronomes adjetivos são responsáveis, melhor dizendo assim. Então, vamos repetir de novo. Pronomes são palavras que acompanham ou substituem um nome. E esses nomes são, na maioria das vezes, substantivos. Quando os pronomes acompanham o substantivo ou o nome, nós chamamos de pronome adjetivo. Quando o pronome substitui o nome ou o substantivo, nós chamamos de pronome substantivo. Ainda falando sobre os pronomes eles exercem um papel fundamental na fala,
na construção textual, na elaboração de um texto. Nós vamos ver isso agora. O valor, a importância, porque os pronomes eles são importantes para a coesão do texto, para que haja conectividade, para que haja conexão, para que as palavras não fiquem soltas e sem sentidos. Mas o pronome ajuda a unir elementos, dando, de certa forma, uma certa unidade, uma certa coerência ao texto que fora produzido, que fora lido e tudo mais. Então, os pronomes contribuem decisivamente para a construção da coesão textual. Então, os pronomes são essenciais para a construção de modo coeso de um texto. Ou seja, um texto que tem, vamos dizer assim, que tem conexão. Não é um texto truncado, não é um texto constituído de frases soltas. Os pronomes, eles ajudam exatamente a isto, a dar uma coesão. Os elementos, as frases se unem, se conectam, dando um sentido ao texto. Então, isto é para a existência das conexões gramaticais. Então, a coesão textual está ligada a isso, porque estabelece conexões gramaticais entre os elementos que constituem aquele texto, que interligam as partes de um texto, fazendo com que este texto não seja um punhado de palavras e frases soltas. Então, o valor dos pronomes está exatamente nisso, da coesão ao texto. Para que o texto não seja constituído de frases soltas, frases isoladas, frases sem conexão, desconectadas. Não, ela que dá a unidade, que cria laços, estabelece uma conexão, uma coesão. Veja, por exemplo, na frase: nessa história, havia uma cigarra numa árvore, bebendo o orvalho da manhã, sem perceber que atrás dela um louva-a-Deus aproximava-se para agarrá-la. Então veja que estes pronomes retomam elementos que foram ditos anteriormente. Então, nessa história, dizendo que exatamente essa história que está sendo narrada, então, sem perceber que atrás dela de quem? Da cigarra. Ou seja, atrás da cigarra havia atrás dela um louva-a-Deus. Então, em vez de repetir atrás da cigarra um louva-a-Deus aproximava-se para agarrar a cigarra, em vez de repetir cigarra várias vezes, então utilizou-se o pronome, né? Você tem aqui o pronome, esse dela aqui, você tem um pronome aqui, que é constituído pela junção de um pronome, o de, eu não sei escrever direito nesse lápis, mas o de mais o ela. Pronto. Então você tem o dela, que é a junção, que é a contração da preposição de mais o pronome ela, que fica dela. E o lá aqui é um pronome oblíquo que retoma exatamente a palavra louva-a-Deus. Então, nessa história havia uma cigarra numa árvore bebendo o orvalho da manhã, sem perceber que atrás dela de quem? Da cigarra, um louva-a-Deus aproximava-se para agarrá-la. Então, o lá, ele não retoma louva-a-Deus, mas retoma exatamente a palavra cigarra. Então, louva-a-Deus que aproximava para agarrá-la quem? Agarrar a cigarra. Então, veja que o pronome criou uma conexão, evitou a repetição desnecessária da palavra cigarra. Então, poderia ter sido escrito assim: nessa história havia uma cigarra numa árvore, bebendo o orvalho da manhã, sem perceber que atrás da cigarra um louva-a-Deus aproximava-se para agarrar a cigarra. Então, nós iríamos repetir a palavra cigarra 3 vezes, né? A primeira mais 2 vezes. Então, para evitar repetição e assim evitar
o empobrecimento do texto, vamos dizer assim, da frase, do enunciado, então substituiu-se por diversas vezes a palavra cigarra por um pronome. Observe que os pronomes destacados na frase se referem a palavras citadas anteriormente. Nessa, se refere à história de Van Zenmal contava, a história que Van Zelman contava, enquanto dela e lá referem-se a cigarro. O emprego delas evitam a repetição de palavras, ou seja, a repetição exagerada de palavras em um texto faz com que esse texto fique pobre no âmbito vocabular, vamos dizer assim. Quando a gente repete demasiadamente termos, palavras, expressões num texto, nós deixamos o texto pobre no que diz respeito às palavras, ao vocabulário. Então, é preferível, quando se elabora, quando se produz um texto, evitar repetições. Escrever e colocar sinônimos ou palavras que possam substituir esses nomes, evitando assim a repetição desnecessária. Os pronomes têm, portanto, a função de retomar, aquilo que eu já disse anteriormente, ou fazer referência a termos já citados em um texto ou em um enunciado, realizando as ligações gramaticais que chamamos de coesão textual. Então, coesão textual é exatamente essa conexão entre os elementos que dá certa unidade a um texto. Então, um texto não é constituído por um emaranhado de frases justapostas. Não. Não é um emaranhado de frases sem sentido, melhor dizer, desculpe. É um conjunto de frases conectadas, com sentido. Né? É exatamente isso que é exatamente uma coesão textual. E falando em pronomes, vamos começar agora falando dos pronomes, da classificação dos pronomes. Né? Os pronomes, como eu falei anteriormente, que os pronomes, eles possuem uma classificação. Os pronomes eles podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Assim, de modo introdutório, quais são o que são pronomes pessoais? São pronomes que indicam as pessoas do discurso. A que fala, a com quem se fala e a de quem se fala. A que fala, nós chamamos de locutor. A com quem se fala, nós chamamos de locutário. A de quem se fala, do que se fala, nós chamamos de assunto, que é exatamente o eu, o tu, o ele e o ela, ou o nós, o vós, o eles e o elas. O pronome possessivo dá a ideia de posse, como o próprio nome já diz, são pronomes que dão ideia de posse, né? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus e suas. O pronome demonstrativo, ele é utilizado para demonstrar, para indicar a localização de algo. Né? Se eu digo, por exemplo, este livro, então isso é um pronome possessivo, este livro que está nas minhas mãos. Se eu digo essa caneta que está próximo de alguém com quem eu falo, ou aquela caneta quando está longe de quem fala e de com quem se fala. Então esses são exatamente os pronomes demonstrativos. Nós vamos ver isso mais a fundo na outra videoaula. Os pronomes indefinidos, como o próprio nome já disse, são pronomes que não têm definição. Os interrogativos, utilizados para questionamentos, perguntas e etc. E os pronomes relativos, que são aqueles pronomes que estabelecem uma relação com termos anteriores. Geralmente, o pronome relativo, o que mais se destaca, é o que. Hoje nós vamos tratar sobre os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Eu não coloquei aqui, né, mas hoje nós iremos falar sobre os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Então vamos falar primeiro sobre os pronomes pessoais. Em toda situação de comunicação,
há 3 pessoas envolvidas. Em toda situação de comunicação há 3 pessoas envolvidas, que nós chamamos isso de pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso, as 3 pessoas do discurso? Primeiro, o locutor, que é a primeira pessoa, é aquela que fala. Por exemplo, neste minicurso, quem é o locutor? Sou eu. Sou eu que estou falando. É a primeira pessoa. É quem fala. Sou eu. O locutário é você que ouve, que me escuta, é com quem se fala. E a terceira pessoa é o assunto, que pode ser uma pessoa de quem se fala, ou pode ser uma coisa, ou algo que se fala. No caso, a terceira pessoa, no caso aqui desse minicurso, é o assunto que eu estou abordando com vocês, que é exatamente os pronomes. Então, as 3 pessoas do discurso são estas. A primeira, quem fala. Segunda, com quem se fala. Terceira, de quem ou do que se fala. Então, nos pronomes pessoais, nós temos o eu, que é a primeira pessoa, o que fala, ou nós. Então, o eu é no singular, o nós no plural. O tu é com quem se fala, a segunda pessoa, no singular, e no plural, o vós, com quem se fala. E a terceira pessoa, que é o assunto, é ele ou ela, se for no singular, eles ou elas, se for no plural. Então, essas são as 3 pessoas do discurso, né? O que fala, ou melhor dizendo, quem fala, com quem se fala e de quem ou do que se fala. Então, nós temos aí essa tabela com os pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais, eles podem se classificar. Primeiro, os pronomes pessoais são 3. Eles se organizam em 3 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira. E eles podem estarem no singular ou no plural. No singular, eu, me, mi, comigo. Segunda pessoa no singular, tu, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, se, si, consigo ou alhe. Lhe. Plural, primeira pessoa do plural, nós, nos, conosco. Segunda, vós, vos, convosco. Terceira, eles, elas, se, si, consigo, os, as, lhes. Além de se dividirem entre singular e plural, os pronomes pessoais eles podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Do caso reto, quando eles exercem a função de sujeito na oração, na frase. A gente ainda não está estudando sujeito. Sujeito, predicado, são elementos que nós vamos estudar nas próximas séries. Então não é conteúdo deste minicurso. Mas só para vocês terem uma ideia, que os pronomes de caso reto são aqueles que exercem a função de sujeito na frase. Os pronomes de caso oblíquo são aqueles que exercem a função de objeto na frase. Objeto direto, objeto indireto e etc. Então, os pronomes pessoais, eles se dividem exatamente como vocês estão vendo nesta tabela. Em 3 pessoas do discurso, no singular e no plural, e divide-se em pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Aí vem as observações. A gramática é danada para ter observações. É sempre bom a gente estar atento às observações. A primeira observação. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, assumem as formas lo, lá, los e las quando empregados após formas verbais terminadas em R, S ou Z. Então, quando você tem estes pronomes oblíquos, o, a, os e as, quando eles vêm após, deixa eu marcar aqui, quando estes pronomes oblíquos, o, a, os e as, vêm após verbos terminados em R, S ou Z, eles sofrem uma alteração
e passam a ser escrito desta forma: lo, lá, los e las. Então, se na frase você tem um verbo e após esse verbo deve vir acompanhado a ele um pronome oblíquo, então esse pronome oblíquo ele sofre uma mutação, vamos dizer assim, uma transformação. Você não vai escrever o, a, o, os, o, as, mas ele vai passar a ser escrito desta outra forma: lo, lá, los e las. E as formas no, na, nos e nas, quando empregados após fonemas, em, on e etc. Então veja o exemplo. Vamos enviar os postais agora. Vamos enviá-los agora. Eles mandaram a conta pela internet. Eles mandaram-na pela internet. Nós temos também os pronomes de tratamento. Então, na aula de hoje, nós estamos tratando exatamente sobre os pronomes pessoais e agora vamos tratar sobre os pronomes de tratamento. E na próxima aula, nós iremos dar continuidade, nós daremos prosseguimento à temática em estudo, que é acerca dos pronomes, que é um tema bem amplo. Mas vamos aqui sobre os pronomes de tratamento. Toda vez que interagimos com outras pessoas por meio da linguagem, esta varia de acordo com a situação. E nem sempre temos consciência disso. Se nosso interlocutor é, por exemplo, um amigo íntimo de nossa idade, temos uma forma de tratá-lo. Se é uma pessoa mais velha, temos outra. Se é um desconhecido ou uma autoridade, temos outra forma ainda. Ou seja, pronome de tratamento significa o seguinte, que para cada situação, para cada circunstância, há um modo próprio de se comunicar com o locutário, vamos dizer assim. Se o locutário é um amigo próximo, eu posso chamá-lo de você. Se não, eu tenho que chamá-lo de senhor ou senhora. Se este outro indivíduo exercer uma função importante, então ele deve ser tratado de acordo com a sua dignidade. Se for um padre, reverendíssimo. Se for um cardeal, eminência. Se for o papa, santidade. Se for um deputado, excelência. Se for agora esqueci, reitor, magnânimo reitor, e assim sucessivamente. Então, para tratarmos nosso interlocutor com respeito, com cerimônia ou com informalidade, empregamos pronomes de tratamento, que são palavras e expressões como senhor, vossa senhoria, vossa excelência e você, entre outras. Apesar de serem empregados para designar o interlocutor, a segunda pessoa da situação de comunicação, os pronomes de tratamento são gramaticalmente pronomes de terceira pessoa e não de segunda pessoa. Ou seja, os pronomes de tratamento eles são escritos na terceira pessoa. Apesar de nós estarmos nos dirigindo a um tu, que é uma segunda pessoa, mas na escrita o pronome ele é redigido na terceira pessoa. Pronome de tratamento. Uma primeira observação. Vossa Excelência ou Sua Excelência. Existem as duas formas. Podemos utilizar a expressão Vossa Excelência ou Sua Excelência. O que é que vai diferenciar? Se eu estou falando com uma autoridade, se eu estou falando com ela, eu utilizo Vossa Excelência. Se eu estou falando dela, se eu estou citando um discurso proferido por ela, se ela não está presente, então não utilizo vossa, mas eu utilizo sua. Vamos dar um exemplo. O Papa é chamado de santidade. Se eu estou conversando com o Papa, eu o chamo de vossa santidade, porque eu estou falando com ele está diante de mim, eu estou falando com ele. Então, quando eu estou diante do Papa, eu chamo vossa santidade. Mas digamos que eu estou aqui na Paraíba e o Papa está lá em Roma. Ele não está aqui. E eu quero citar uma frase proferida pelo Papa Francisco. Então, como ele não está aqui, eu posso dizer que, segundo sua santidade, o Papa Francisco, papapá, pipi, papapó. Então veja, eu utilizo vossa quando eu estou falando com a pessoa. E eu utilizo sua se eu estiver falando da pessoa.
falando da pessoa não no sentido negativo, não no sentido pejorativo, mas no sentido de se eu estiver falando dela, ou citando uma frase dela, ou lendo uma carta dela, e assim sucessivamente. Então, existem as duas formas. Empregamos vossa antes do título, excelência, majestade, santidade, etc., quando nos dirigimos diretamente à pessoa a quem se refere o pronome. Ou seja, quando nós estamos diretamente ligados a ela, nós utilizamos vossa. Então, vossa excelência deseja o carro agora, significa que nessa frase a pessoa está falando com alguém diante dela. Mas quando falamos dessa pessoa alguém, então empregamos sua no lugar de vossa. Por exemplo, Rafael, sua excelência, pediu o carro. Vá buscá-lo, por favor. Então nós temos aí uma pequena tabela com alguns pronomes de tratamento. Vossa excelência, que é utilizada dirigida para governadores, né, governamentais. Vossa magnificência, que é para reitores. Vossa alteza, para príncipes, duques, duquesas, duquesa, alteza. Vossa majestade, para reis e imperadores. Vossa reverendíssima, para sacerdotes. Vossa eminência, para cardeais. Vossa santidade, para o papa. Vossa senhoria, para os demais. Senhor e senhora, que é o trato geralmente nós utilizamos para pessoas desconhecidas. Pronto, muito bem. Por hoje é só. Daqui a pouco eu enviarei para vocês um outro vídeo, que é exatamente dos textos que nós temos a mania de ler em cada videoaula. Então, conto com vocês na próxima videoaula, em que nós vamos continuar a tratar sobre os pronomes. Valeu!